Com a palavra agora o deputado Isalci, PR, do Distrito Federal. Senhor presidente, senhores parlamentares, o que me traz aqui hoje, senhor presidente, exatamente falar sobre o Plano Nacional de Educação. Eu já venho alertando essa casa, tanto nas comissões como aqui também no plenário, de que nós deveríamos sempre convidar ou convocar, se for necessário, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, para participar das nossas reuniões, principalmente na área da educação, da saúde, da segurança, para que não aconteça exatamente o que já previa, que aconteceu exatamente ontem. Ontem estava programado para a leitura do relatório do Plano Nacional de Educação. E antes de ontem à tarde, o relator foi convidado para uma reunião com o ministro da Fazenda, com a Casa Civil, e, mais uma vez, aconteceu exatamente o que esperávamos. A educação sempre foi discurso. Quando chega no recurso, nada é possível. Então, o objetivo da reunião foi exatamente a meta 20, que é exatamente a que trata dos 10%. É unanimidade, não só dessa casa, mas como do país, dos movimentos sociais. Participamos de várias audiências públicas e não existe, pelo menos não vi até agora, nenhum deputado, nenhum representante da sociedade civil organizada defendeu o índice menor do que 10% do PIB para a educação. E eu já estou sentindo que alguns deputados já estão com indícios de aceitarem um percentual inferior a isso. A proposta do governo é chegar a 7%, mas nós não podemos abrir mão. Mesmo que a gente tenha que passar aqui Natal, Ano Novo, eu acho que nós precisamos votar realmente o Plano Nacional de Educação este ano. Está previsto agora a ser protocolizado na segunda-feira o relatório. Na terça-feira nós faremos a leitura do relatório. Há uma luta, e eu tenho acompanhado, para se chegar a 8%. Eu, particularmente, estou admitindo, vamos dizer, essas negociações acontecerem até onde derem, mas o que eu sinto é que o que pode acontecer é o governo aceitar ainda 8%. Mas nós não podemos, como parlamentares, traremos esse assunto para o plenário, mas não abriremos mão dos 10% do PIB, que é fundamental para resgatar o déficit que nós temos com a educação. Infelizmente, eu criei uma expectativa muito grande que na discussão dos royalties haveria o bom senso de aplicar esses recursos para a educação, ciência e tecnologia. E já vejo que o que vem do Senado não se destinou absolutamente nada para a educação. E nós precisamos também fazer essa discussão. Não adianta também aprovar o Plano Nacional de Educação se não tiver o recurso muito bem definido. E outra coisa, nós, concomitantes, temos que discutir aqui essas duas questões, além do plano, a questão dos royalties e também a questão da lei de responsabilidade educacional. Não adianta aprovarmos aqui metas, ações, se os estados, se os municípios e se a própria federação, a União, não cumprir aquilo que está previsto. Nós já temos a experiência do PNE anterior, pouco se avançou, praticamente não se atingiu a 30% daquilo que estava previsto no Plano Nacional de Educação anterior. E não queremos cometer esse mesmo erro, porque seria uma desmoralização para essa casa, seria uma desmoralização para todos nós, se não cumprirmos aquilo que vamos aprovar no Plano Nacional de Educação. Se queremos, de fato, um país desenvolvido, um país com justiça social, não se pode abrir mão dos 10% do PIB. Os demais itens, eu não vejo nenhuma dificuldade de aprovação. Acho que avançamos bem no relatório, as metas estão bem definidas, mas acho também que um assunto que tem que vir para essa casa imediatamente é a questão do Pacto Federativo. Não adianta também jogarmos para os estados, para os municípios, que é lá onde reside, onde mora a pessoa. Ninguém mora na União, doutor Biali, ninguém mora no estado, as pessoas moram no município. Então é lá que nós temos que dar condições para que haja realmente uma execução de qualidade na educação, na saúde, porque fora, sem recurso, não há essa possibilidade. Quando se fala que
que o governo investe 5% na educação do PIB, na realidade a União não chega a 1%. 2% dá com os estados, 2% com os municípios. E é o que foi dito aqui há pouco, o subterfúgio que se cria é exatamente as contribuições. Agora, para aumentar a arrecadação, cria contribuição. Por que contribuição? Porque contribuição não se divide com os estados e municípios. Então, os impostos, que era o grande fator de arrecadação do Estado, da União, eram impostos. Mas como que tinha que dividir com os estados e municípios? A partir daí criou-se as contribuições. Hoje, o fruto da arrecadação das contribuições é muito superior aos impostos e que não são distribuídos. Então, eu quero aqui fazer um apelo para os nossos parlamentares, para que, independente do que seja aprovado pelo governo, pelo executivo, com relação às metas do PIB, que nós possamos aqui no plenário dessa casa rediscutir esse índice e votar um índice no mínimo de 10%, porque o déficit educacional é muito grande, o prejuízo é muito grande e esse país trata a educação apenas como discurso e não se leva a sério a questão da discussão dos recursos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Exalci. Na verdade, o Plano Nacional de Educação precisa realmente ser votado nesse ano. A comissão está preocupada com isso e concordamos com o senhor de que o mínimo de 10% é o que foi calculado para que se tenha uma educação de qualidade. Todos os países que desenvolveram tiveram investimentos em educação. Aqui nós não podemos fingir que estamos investindo. Precisamos realmente investir corretamente. E ficar na dependência do Executivo. O Legislativo é um poder independente, não pode ficar na dependência do Executivo para que possa tomar as suas decisões.